Olá, Gabriel Pacheco aqui mais uma vez. Eu espero que todos estejam bem, de saúde e em fé também. Hoje a ideia é trazer uma introdução sobre a visão de propósito, mostrar a importância da necessidade de estar sempre renovando e redimensionando o caminho que a gente tem até cumprir esse propósito. A gente vai começar falando sobre Jesus. Jesus ele já nasceu com um propósito estabelecido. Deus, desde o início ali, do dia 1 da vida dele, até antes, ele já tinha deixado muito claro qual que era o objetivo que Jesus teria que alcançar, qual que era o propósito que ele deveria alcançar. E mesmo assim, Jesus estava sempre em contato com o Pai, orando, tendo intimidade e renovando esse propósito no coração dele, para ele não se desviar, para ele não perder as forças, para ele não se distrair com outras coisas que ele achasse importante no meio do caminho. E mesmo na sua última oração, Jesus olhou para o Pai, orou ao Pai e perguntou se esse era o único modo mesmo de cumprir aquele propósito. E se fosse, ele estava disposto a se entregar. Mas mesmo assim, ele estava ali fazendo aquele último cheque, sabe? Tipo, é isso mesmo que o Senhor quer? Eu estou seguindo o propósito que o Senhor colocou na minha vida? E muitas vezes a gente não faz como Jesus. Eu mesmo já tive muito claro qual era o meu propósito como cristão, eu já tive meu propósito como ministro de louvor, como instrumentista, só que no meio de tantas preocupações, de lutas, de tudo que o mundo pode causar com a gente, esse propósito se perdeu. E infelizmente ele se perde para coisas que muitas vezes nem são importantes de verdade. Vamos lá. Eu não estou falando que ao estabelecer um propósito você vai ser incansável. Quero deixar uma coisa bem clara, mais uma vez. Não existe ser humano incansável. Eu já fui essa pessoa que me achei incansável. Eu estava sempre querendo participar de todas as escalas, querendo fazer sempre 200%. Só que uma hora eu caí do cavalo. E eu vi outras pessoas também passar pelo mesmo. Hoje, com o conhecimento que Deus colocou no meu coração, e eu tenho certeza que Ele já colocou no coração de muitas pessoas, e hoje eu espero estar sendo usado por Deus para te abençoar e te edificar, é sobre um propósito que muitas vezes eu estava deixando de lado. Eu não estou falando de nada ministerial, eu estou falando de algo como cristão que eu deveria estar exercendo. A gente já ouviu diversas vezes na Bíblia, lendo Paulo falar com muitas igrejas sobre amar uns aos outros, cuidar uns dos outros e animar uns aos outros. E é aí que está o meu ponto. Quando eu estava ali no ápice da minha energia, eu estava totalmente disposto e pronto para a obra de Deus, eu muitas vezes foquei no meu trabalho, deixando de lado muitas vezes alguém abatido, assim como o sacerdote e o levita fizeram lá na parábola do bom samaritano. Eles focaram no trabalho deles, que eles acharam que era mais importante, e deixaram aí de lado alguém que realmente precisava de amor, que precisava de cuidado. E quando eu me senti ali sem energia, eu achei horrível a situação que eu estava e que as pessoas não vinham me socorrer, que as pessoas não vinham estender ali um braço, oferecer uma ajuda, oferecer amor. Infelizmente, a gente esquece dessa principal mensagem de Cristo, desse principal mandamento de Cristo, que é o amor. Eu já preguei sobre isso num culto, sobre essa mensagem do bom samaritano, e essa mensagem deixou uma marca muito forte na minha vida, porque esse projeto que se iniciou algumas semanas atrás, ele faz parte dessa pregação, sobre cuidar de quem está abatido. Eu falei uma frase lá no primeiro vídeo da comunidade e eu queria deixar ela aqui mais uma vez frisada. Se Deus está permitindo que eu fique de pé, não é para que eu seja exaltado pela minha fé ou pela minha força, mas que eu fique de pé para cuidar de quem não está mais de pé nesse momento, para cuidar do abatido e para animar os desanimados. Vamos colocar agora umas situações reais. Quando eu vejo um irmão passando por uma dificuldade e não conseguindo mais entregar o melhor para Cristo, o melhor no seu ministério, ou pior, se ele vem perdendo a fé em Cristo Jesus por aquela dificuldade que ele está passando, eu devo ser
o apoio. Eu tenho que parar tudo o que eu estou fazendo e tenho que ser a força, o ânimo para aquele irmão, para que ele não venha se desviar, porque hoje eu estou de pé. Agora vamos falar uma outra situação, talvez um pouco polêmica. Quando você vê o seu líder começar a dar aquelas mancadas, muitas vezes com você ou com o ministério. Eu já tive dos dois lados, tanto do lado do liderado quanto do líder. E acho que nas duas eu algumas vezes errei ali na questão de postura. A gente tem que sempre lembrar que assim como Arão e Hur fizeram com Moisés lá na batalha contra os amalequitas, em Êxodo 17, 10 até o 13, a gente tem que fazer daquela forma. Não olhar para a fraqueza ou para o cansaço do nosso líder e simplesmente desistir da guerra ou até humilhá-lo. Nós temos que ser a solução, nós temos que ser o ânimo e nós temos que ser a força. Então eu sugiro que você agora pause esse vídeo, pegue sua Bíblia e vá até Êxodo 17, do capítulo 17, do 10 até o 13, uma passagem bem curtinha, e que você relembre esse momento em que Arão e Hur viram o seu líder caindo. E em vez de tentar assumir o lugar, ou então humilhar que o líder não estava mais aguentando ali a batalha, eles foram a força de Moisés. Eles suportaram que Moisés continuasse com o braço e o cajado erguido para que o povo de Deus fosse exaltado, fosse vitorioso na batalha. Essa mensagem é maravilhosa. Espero que você tenha investido ali um tempinho para realmente ler esse trecho, porque é uma mensagem muito boa na postura como cristão. É algo que tem que estar enraizado em nós. Nessa primeira parte do conteúdo sobre o propósito, eu quis trazer esse propósito antes do propósito ministerial. Amar, animar e cuidar uns dos outros. Acho que esse é o principal ponto. Assim como no último conteúdo, a gente acrescentou na nossa bio ali do Instagram, a gente acrescentou na nossa descrição que nós somos adoradores, que por acaso, eu no caso, sou um adorador que por acaso sou instrumentista, sou vocalista e sou ministro, eu quero acrescentar também, antes de tudo isso, que eu sou filho de Deus e meu Jesus me deixou o maior mandamento de todos, que é o amor. Então, acima de tudo, eu devo exercer o amor. Gostaria também que você fosse agora lá na nossa comunidade e deixasse uma mensagem mostrando que você está disposto a buscar intimidade com Deus e que você irá exercer, acima de tudo, o amor. Ponha com as suas palavras. Eu não quero ficar forçando muito essa questão da comunidade, mas é algo que eu gostaria muito que tivéssemos uma participação maior, porque é ali que todos nós vamos ser edificados, com testemunhos, com discussões muitas vezes, não concordei com tal parte, ou não entendi tal parte, fiquem à vontade. Acho que como uma comunidade tem que ser natural. Então se você tá à vontade, quietinho, fica à vontade, vai lendo, vai recebendo, e quando você tiver força, por favor, contribua e edifique a vida dos seus irmãos. E uma última dica que eu quero deixar para vocês, antes de encerrar aqui o conteúdo. Verbalize as suas ações. Então, se a gente está se dispondo ali a exercer o amor como o principal mandamento da nossa vida, como cristão, algo que Jesus colocou nas nossas vidas, verbalize essa ação, verbalize as suas bênçãos, verbalize as suas ações de fé. Só não verbalize aquilo que Deus quer cuidar no secreto do seu coração e que Ele fale para você não compartilhar com ninguém. Caso contrário, dê as bênçãos. Tem aquela música que meu pai sempre cantava, meu pai, pastor Vanderlei, para quem não conhece, ele sempre tem uma música ali do tempo de Abraão, do tempo de Noé. Conte quantas bênçãos. A gente tem que estar sempre verbalizando. E um livro que fala muito sobre isso, um livro pequenininho, bem fininho, rápido de ler, e também acho que o valor é muito, muito baixo, é o livro Há Poder em Suas Palavras. Eu vou deixar o link aqui na descrição, um livro que eu indico muito, edificou muito a minha vida, e eu espero que você dê uma chance aí para o seu desenvolvimento, para a sua vida cristã, e busque conhecimento. Deus abençoe.